agora no segundo semestre. This meeting is being recorded. Iniciando as atividades científicas do segundo semestre, a ABC se propôs a trazer a temática da diferença e da diversidade, e chamamos o Vitor Potiguara para falar um pouco com a Vânia Cidade, que é uma psicanalista que ela está sempre engajada nas causas sociais, enfim, e a gente considerou importante trazer essa pauta dos povos originários diante do momento que a gente está vivendo de diversos ataques a essas subjetividades, e como nós, psicanalistas, podemos nos aproximar e compreender um pouco melhor essa temática. O Vitor Potiguara é indígena da etnia que carrega o seu sobrenome, tecnólogo em agronomia, mestre e doutor em ciência do solo pela Universidade Federal da Paraíba. Ele atua principalmente nos temas de manejo ecológico dos solos, recuperação de terras degradadas e etnopedologia. O Vitor também é presidente da Associação do Povo Potiguara, e a Vânia Cidade é psicanalista, membro efetivo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, diretora de Comunidade e Cultura da FEBRAPSE até março desse ano, coeditora de vórtice da revista Caliban e da Federação que faz parte da Federação Latino-Americana de Psicanálise e membro do Comitê PASSE da IPA. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, estamos curiosos para escutá-los. Vai ser uma conversa bem aberta, a gente não se propôs a fazer nada estruturado, mas deixar os nossos convidados livres para falarem. Podem iniciar. Bem, a Alina disse que eu seria a primeira a falar, então quero dar bom dia para vocês, agradecê-la. A Alina foi extremamente gentil, generosa comigo. Nós nos falamos algumas vezes, eu achei ela extremamente delicada, atenciosa, então quero te agradecer. Eu que agradeço, Vânia. O convite de vocês. E eu fiquei pensando sobre o que eu falaria com vocês, né? Dado o tema que vocês propuseram. Pensei na formação psicanalítica, em sua especificidade, que implica uma escuta afinada, que se dá num encontro absolutamente particular, no compromisso que estabelecemos de escuta do inconsciente, mas com a pretensão de transformar esse material, de trazê-lo à tona, promovendo mudanças, né? Mas eu pensei principalmente no meu companheiro de mesa, o Vitor Potiguara, um jovem que se dispôs a dialogar conosco, a falar para nós sobre as suas experiências de vida. Ontem nós falamos um pouquinho, um com o outro, nos apresentamos. Então eu optei por uma conversa, porque a Lina disse que poderia ser uma conversa, e o Vitor também. Mas eu fiz um roteirinho para essa conversa, para compartilhar com o Vitor e com vocês, pensando justamente no tema psicanálise e humanidades. E eu resolvi fazer esse roteiro para me guiar e também para abrir realmente uma conversa com vocês. A primeira coisa que eu pensei diz respeito justamente ao conceito de humanidade. Eu não sei se a gente para pensar, a gente fala em humanidade, mas no que é propriamente humanidade. E ela é a busca de conhecimento e de transformação por meio da educação, é o estudo das disciplinas, da arte, da filosofia, das ciências humanas. Mas, inicialmente, eu não li humanidades. Eu acho que eu fiz uma associação livre e fui para humanismo, que, por princípio, não tem a ver apenas com o fato da gente estudar, de fazer um estudo acadêmico, sistematizado
mas vai além disso, algo para ser incorporado à vida, quase como uma ética, né? Então, eu vou ler algumas coisas que eu pensei para esse roteiro, falando já exatamente sobre o humanismo, que foi criado no século XV, na transição da Idade Média para a modernidade, por intelectuais italianos que visavam o rompimento com a Igreja e a qualificação do ser humano como centro de inspiração, como centro de interesse. Esse movimento traria para a humanidade mudanças significativas, entre elas, e em especial, a perda da centralidade da Igreja e de seus dogmas e os avanços no campo científico. Portanto, o aprofundamento nos estudos e pesquisas. Tomando o nosso principal dispositivo de trabalho, que é a palavra, e de empréstimo o pensamento do Joel Birman, que é uma pessoa com a qual eu estudo 28 anos, não se pode, pois, representar o ato psicanalítico na exterioridade do campo do discurso. As relações são múltiplas e implicam diferentes ordens de problemas. Mas quando o Birman está falando isso, ele está interessado em como se estrutura o psiquismo para pensar a experiência de análise. Entretanto, eu acho que o discurso psicanalítico, a teoria psicanalítica, a prática psicanalítica, ela centralizada na linguagem e no discurso, nós podemos pensar também no discurso da história e da cultura, e nessa análise nós vamos nos deparar com as contradições e com as violências nascidas concomitantemente ao humanismo. A gente fala tanto que somos humanistas e nascem simultaneamente violências do mesmo ato que é fundado o humanismo. A gente sabe que violências estão acontecendo pelo mundo. Então, isso me remeteu a um segundo ponto que eu gostaria também de conversar e de tratar com vocês, que é o fato de ter sido justamente nessa época da transição da Idade Média para a Idade Moderna, em meados do século XV, que os problemas... Ei, vem aqui. Os problemas das populações negra e indígena iniciaram. É necessário que retrocedamos no tempo para compreender que a origem dos nossos problemas foi, aí é uma frase do Kabengele Munanga, quando os primeiros europeus desembarcaram na costa africana. Ali se iniciou o processo de colonização da população africana. Todavia, naquela época, outra frase do Kabengele, a organização política dos estados africanos já tinha atingido um nível de aperfeiçoamento muito alto. O que eu quero dizer com isso? Eles dominavam determinadas técnicas, como o cultivo da terra, a lida com o aço, com o ferro, eles dominavam determinadas técnicas. Entretanto, eles não tinham eles tinham uma estrutura de segurança, de segurança da terra deles, mas não comparável à da Europa, que já sabia que a China tinha descoberto a pólvora e já usava esse tipo de armamento. Então, a maioria de vocês deve saber, mas é preciso que a gente repita muitas vezes, que foi nesse momento do encontro do homem branco ocidental com os africanos que nasceram as nomenclaturas e as categorizações europeu, africano, asiático, preto, branco, amarelo. Antes eram apenas homens e mulheres ingleses, portugueses, espanhóis, africanos. Mas o poder econômico e político trataram de fundar o racismo, cuja estrutura é de discriminação, e trataram de inventar as raças.
Aliás, eu faço um parênteses para recomendar para vocês um romance de Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, no qual ele chama a atenção para 2 nomes de cientistas que contribuíram com a discriminação, demonstrando que a ciência também pode estar a serviço da mentira e do desentendimento. Aliás, o Jefferson Tenório traz esses elementos, mas na psicanálise nós vamos encontrar autores, Freud, Bion e outros, que vão falar a respeito disso. Freud fala do quanto a palavra é mágica, da magia da palavra que pode modificar e transformar a vida, né? Mas fala também do quanto ela pode ser maléfica, e Bion acentua muito isso também, do quanto a palavra pode servir para o desentendimento e para a discórdia. Eu acho que é muito evidente isso no governo de Estado que nós temos hoje, porque o Bion também vai dizer que quando ele vai falar da teoria das funções, ele elabora e cria o conceito da teoria das funções, que é muito interessante, porque ele vai conceituar que as nossas construções, o nosso funcionamento psíquico, ele está sempre abordado, funcionando a partir de 3 vértices, que é do amor, do conhecimento e do ódio. Mas ele fala que quando isso está sob o efeito da pulsão de morte, ele vai dizer que é menos amor, menos ódio e menos conhecimento. Só que quando ele fala do menos, ele não está se referindo a amar menos, odiar menos, conhecer menos. Ele está se referindo a uma deformação desses afetos. Então, o menos conhecimento seria justamente algo para promover o desentendimento. Então, eu acho que os nossos governantes, principalmente o maior, o principal, ele funciona nesse nível, né, que tudo que ele fala é para o desentendimento e não para o entendimento. Então, quando se fala uma gripezinha, não é para promover o conhecimento, e sim o desconhecimento. Então, eu estava falando da questão do avanço dos europeus sobre a costa africana, desse encontro ter sido um encontro de choque, em que os europeus, a partir do racismo, criam as raças com o poder, porque todas as vezes que uma terra que eles chamavam de descobrimento, isso era feito a partir de violência. Não era descobrimento, era uma invasão, era uma tomada de território e sempre pela violência, sempre usando o uso da violência e sempre querendo exterminar com todos os lugares em que eles chegaram, havia uma cultura, havia uma sociedade estabelecida, sempre para descaracterizar e eliminar as referências daquela sociedade. Então, eles chegam na costa africana, invadem, criam a questão das raças, trazendo para a questão do Brasil. Aqui já haviam os povos indígenas, já havia uma cultura organizada, eles invadem, querendo exterminar, querendo eliminar, com essa cultura, querendo nomear esses sujeitos como índios, isso para tirar todas as características de humanidade, para apagar toda a referência. Então, na Europa, entre o século V e o século XV, existiam valores típicos como força, bravura, heroísmo, coragem, que conhecemos devido aos estudos do período da Idade Média, no qual houve vários tipos de opressão, por exemplo, em relação ao afeto, em relação ao sexo. Houve um reforço da subordinação das mulheres em relação aos homens, por um mecanismo de opressão e de domínio sempre violentos,
pelos quais se queimou pessoas vivas em fogueiras em nome da moral religiosa e do sistema feudal, e foi esse grupo que, na decadência da Idade Média, desembarcou nas civilizações africanas. Esse grupo que queimava gente, enfim. Essa chegada em territórios africanos, o confronto com o diferente, causaram um choque. E esse trauma foi resolvido com a projeção do conteúdo indesejável ligado à violência e ao sexo. Desse modo, o outro passa a ser visto como abominável, horrendo, violento, sequestrador, hipersexualizado. O Fanon vai dizer que dotado de intenções mais e de todos os atributos de uma força maléfica. Enfim, não se trata de homens ou de mulheres, não se trata de humanos, mas de animais. E, só um minutinho. O que eu quis mostrar com essa breve introdução foi que o desenvolvimento proposto pelo humanismo fora reservado para um determinado grupo social que, ao mesmo tempo em que se libertavam da igreja e do obscurantismo, adentrava-se em um dos períodos mais cruéis da história, pois foi quando inicia-se o tráfico negreiro. As humanidades, portanto, não consideravam, e isso ainda é presente nos nossos ambientes científicos, por exemplo, isso ainda é presente nas formações psicanalíticas, os conhecimentos e saberes africanos. Pelo contrário, promoveram o que hoje chamamos de epistemicídio, o apagamento e a negação de tais produções. Eu vou fazer um salto para 1988, ano em que a nossa Constituição Democrática foi promulgada após a ditadura, e eu vou ler para vocês os princípios fundamentais, e depois disso vamos conversar. O título 1 dos princípios fundamentais, artigo 1º da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático e de direito, e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da iniciativa, e quinto, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Por que eu quis trazer isso para vocês? Essa história, e pulando para 1988, quando é promulgada a Constituição. Porque todas essas referências, primeiro do encontro de brancos, negros, como uma coisa existe em consequência da outra, não existiria negros se não existissem os brancos, foram os brancos que nomearam índios e negros e amarelos, e, enfim, essas categorias que nos diferenciam, e trago a Constituição para tentar fazer um paralelo de como antes e depois as populações originárias, ditas originárias, que são os indígenas e a população africana, que foi trazida para cá justamente porque os povos indígenas, eles consideravam que eram poucos para o trabalho que precisavam desenvolver na terra, então eles resolvem trazer os africanos para cá. Nunca, desde essa época, e apesar dessa Constituição que pretende uma equidade, que pretende trazer um direito igual para todos, isso foi uma realidade.
a gente sempre fala disso, mas isso é a evidência maior que a gente tem, que é quando a gente olha para as câmeras, para as telas, quando estamos conversando nas sociedades de psicanálise, que a gente só vê uma maioria de pessoas brancas. Isso, apesar de sermos pessoas que estudamos, que nos dedicamos, que passamos anos das nossas vidas nos preparando para lidar, para receber pessoas, para escutar esse outro. Embora a psicanálise seja a expressão máxima da alteridade, de escuta da alteridade, isso não é uma realidade entre nós. Isso sequer é pensado por nós, isso sequer é trazido como um problema. Qualquer pessoa dita diversa, né? É o termo que a gente usa, o termo, inclusive, que a Patrícia, eu acho que a Patrícia, cadê ela? A colega a Patrícia, achei você, usou. O que é pensado quando a gente fala isso? Porque quando a gente pensa que a formação ela se deu durante 90 anos, desde o seu início, no início ainda muito próximo da libertação da escravatura, porque foi no início dos anos 20, do século 20, então a escravatura tinha sido, a pretensa liberdade tinha sido decretada 40 anos antes, 30 anos antes, então era muito recente. Então, a gente entende que nesses inícios, a gente reconhece que nesses inícios a formação era muito marcadamente branca, inclusive pelo modo em que ela entrou no Brasil. Ela entra no Brasil através de pessoas que foram estudar fora do país, na Europa predominantemente, que trazem esse conhecimento, que a primeira pessoa a falar disso foi o Juliano Moreira, que tinha ido morar na Alemanha, foi para a Alemanha fazer um tratamento, ficou lá, se casou com uma mulher alemã, aprendeu o idioma, conheceu Freud em profundidade, no idioma alemão, ficou muito encantado com aquilo e traz aquilo para o Brasil. Ele era professor da Faculdade de Medicina, então ele implanta não só a psiquiatria, quanto a psicanálise, ele traz esses estudos para o Brasil. Só que isso vai se desenvolvendo, porque outras pessoas começam a descobrir a psicanálise e a viajar, predominantemente para a Europa, Inglaterra, a maioria foi para a Inglaterra, onde a psicanálise era muito forte, que foi para onde Freud migrou depois da Segunda Guerra. Freud sai da Alemanha, fugido, vai morar na Inglaterra, e na Inglaterra é fundada a Sociedade de Psicanálise de Londres, na qual ele acabou se abrigando, ele acabou pertencendo, que é a sociedade, que é a sede da IPA, né, onde fica a sede da IPA. Eu não sei se vocês foram ao último congresso presencial foi em Londres, foi realizado em Londres, e Londres passa a ser a sede da psicanálise e onde o Freud morava. Só que ele só fica lá por um ano, porque ele acaba falecendo, ele já estava muito doente, com câncer, e acaba falecendo. Fez mais de 30 cirurgias, o final de vida dele foi muito sofrido, e as pessoas que se interessam pela psicanálise começam a ir para Londres, e essas pessoas voltam para os seus locais de residência e fundam, né? Primeiro aqui no Rio de Janeiro teve esse movimento com o Juliano Moreira e alguns médicos aqui do Rio de Janeiro, mas depois, em São Paulo, funda-se a primeira sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.
Só que a determinação principal era que a exigência de que fosse médico para se postular a ser candidato a psicanalista, você teria que ser médico. Isso vigora ainda hoje. No Rio de Janeiro, na minha Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, só em 1982, portanto, é muito recente, eles admitem psicólogos, e só há 2 anos, a gente votou isso há 4, mas há 2 anos, admite-se o profissional que a gente chama de análise leiga, né, os analistas leigos, que são oriundos de outras profissões. Mas por que eu estou falando dessa história? Porque essa história ela também é determinante para a exclusão. Ela é determinante para que determinado grupo social fique fora. Mas isso tudo foi planejado se pensando nisso. Eu acho que a própria negação da história e o apagamento da história, e a gente não considerar a maioria de nós, a realidade brasileira, a externalidade da realidade brasileira, da psicanálise, a externalidade da psicanálise. A gente não considerar, inclusive, que para ser psicanalista, do meu ponto de vista, é preciso que a gente tenha esse olhar, que é um olhar multidisciplinar, que é um olhar de diálogo com o outro, que é um olhar de inclusão. A gente pensa que teve algum problema sério nas nossas instituições, não somente psicanalíticas, mas nas instituições, de um modo geral, que se estruturaram reproduzindo toda a história que eu acabei de contar. Então, as humanidades e o humanismo, eles foram construídos levando em conta um determinado grupo social, e, ao mesmo tempo que isso estava sendo construído, um outro grupo social estava sendo explorado, estava sendo violentado, estava sendo sequestrado. E, enfim, isso é para abrir a nossa conversa, para começar a falar com o Vitor. E as humanidades, todos nós, os formados em psicologia, em artes, em filosofia, antropologia, nas ciências humanas, estudamos as humanidades. Mas esse estudo, nesse corpo de estudo nosso, sempre ficou de fora, sempre ficaram de fora os conhecimentos, o saber de matrizes africanas ou os saberes originários. E a gente pensa, bem, mas o que isso tem a ver com a psicanálise? A psicanálise nasceu na Europa, foi fundada por um europeu, foi influenciada fortemente pela cultura europeia. E qual é o problema de que seja assim? O problema é que a gente está nas Américas, que os países da América Latina foram colonizados por esses europeus, e a gente nunca trouxe isso como um questionamento, inclusive para a gente pensar as populações que nós atendemos. E isso também é uma questão. Que populações nós atendemos? Quais são as pessoas que nós recebemos nos nossos consultórios? Quem nós queremos receber nos nossos consultórios? Nós sempre dissemos, a psicanálise é elitizada. Sempre dissemos isso pelo preço que se paga para se tornar psicanalista, o alto custo de uma formação psicanalítica. O custo de pagar o curso, o custo de uma análise de alta frequência. Eu fiz análise 5 vezes por semana, depois passei para 4. Fiz 34 anos de análise. A maioria das pessoas da minha geração fez em torno de 30 anos, 25 anos de análise. As pessoas mais próximas que
que eu convivo, todas têm muito tempo de análise, e isso é um investimento, não só afetivo, emocional, mas é um investimento também financeiro. Mas a gente acha que ela é elitizada exclusivamente pelo preço que a gente paga em todos os sentidos, porque não é só o valor financeiro, é tudo que está investido numa formação. Uma formação não é algo que passe, não é um estudo formal que você vai pegar um livro, abrir, ler, se sentir transformado por aquela leitura. A formação passa pela nossa carne, a formação passa pela nossa alma, porque necessariamente a gente passa por uma análise onde a gente vai remexer na nossa história, no nosso jeito de pensar a vida. A gente vai acessar coisas que estavam esquecidas, que estavam apagadas também, porque a gente tem como defesa apagar tudo que é incômodo, tudo que faz sofrer. Essa defesa todos vocês conhecem, mas isso não se dá só no campo individual, isso se dá no campo social também. E, para mim, sempre foi uma preocupação que nós ficássemos restritos ao individual, que nós pensássemos somente na questão do individual. Quando o próprio Freud teve uma preocupação, ele fez uma mudança, ele foi um choque, um impacto para a modernidade, porque ele traz um outro tipo de pensamento. Ele traz uma formulação em que tudo que não é, tudo que é oficial, tudo que está dentro da oficialidade, ele vai romper com isso. Porque no consultório, o que se passa, o que surge no consultório é uma narrativa que está fora da narrativa social, do oficial, que rompe com a narrativa do oficial. O que vai surgir são os nossos monstros, são as nossas sombras, é a nossa luz. O que vai surgir, que surge ali na sessão de análise, que com cada um de nós aqui nessa telinha, com cada pessoa que a gente encontra, é diferente, é o que está fora do oficial. Eu pensei agora na questão de estar entre quatro paredes, na questão sexual, de um casal entre quatro paredes. O que se passa ali, só o casal sabe. O que se goza ou não se goza, só aquele casal sabe. E a gente só tem acesso a um fragmento daquilo se uma das partes permitir e disser. A mesma coisa se dá no campo da análise. Mas eu sempre pensei o quão complexo é isso se a gente não tem a dimensão política de onde a gente vive, da realidade da nossa sociedade, não tem a dimensão social e cultural disso. Então, eu abro a conversa sim para falar com o Vitor e com vocês. É isso. A gente continua conversando. Eu falo mais na medida que eu vou escutar o Vitor agora e depois a gente conversa. Tá? Obrigada. Bom, agora a bola está comigo. Primeiro eu agradeço. Primeiro, bom dia novamente a todas e a todos que estão na sala. Agradecer o convite mais uma vez feito, me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, uma turma de candidatos e junto com a professora Vânia, inclusive é o nome da minha orientadora do doutorado, então já me traz aí lembranças boas, o nome da professora Vânia. Bom, a brilhante introdução da professora Vânia, contextualização, né, trouxe aí vários elementos que me chamam a atenção, né, e já me localiza dentro desse contexto, né, que ela ilustrou tão bem.
porque Não me faça passar vergonha. é isso, eu me identifico dentro desse contexto, né? E muito de minha vivência, meus objetivos da nossa luta, ela se encontra justamente em alguns elementos que a Vânia acabou de falar para a gente. Então, coisas como pontos que ela mencionou aí em relação à ciência, no uso da ciência, e como a ciência ela pode e é usada, sempre foi usada como um instrumento, né? E dentro dessa questão de todo esse movimento que ela veio trazendo de colonização, a ciência foi um dos grandes instrumentos de dominação, trazendo muitas vezes inverdades, né? Sendo carregada de corrente ideológica, né? E não representando de fato o que a gente entende como ciência. Então, junto a isso, ela mencionou, né, a questão da palavra e como a palavra também é usada, né, como para influenciar, né, como o discurso ele pode ser usado e ele é usado para influenciar, para servir também como um instrumento. E a palavra, assim como a ciência, a palavra dentro da ciência, ela é usada por um grupo social, né, historicamente. Foi assim, e é assim que a gente foi construindo nossa sociedade, nossos espaços de educação. Então, eu estou falando isso por minha subjetividade, que foi o que a gente conversou, que seria relatado, que seria contado, porque eu sou, como foi apresentado, né, um jovem indígena que tem um percurso acadêmico. Então, por isso que eu estou começando elencando essas coisas que a Vânia já mencionou na contextualização que ela fez, né? Todo o processo da colonização, e aí chegou até a questão da atuação, né? Da psicanálise e tudo o que vocês lidam ou vai lidar. Então, o epistemicídio, né? Todo esse conjunto de coisas são coisas que, para mim, são bastante caras, e dentro da minha atuação pessoal e principalmente enquanto profissional acadêmico, são coisas que eu enfrento, né, e busco combater, porque justamente uma coisa que eu gostaria de trazer muito forte para dentro dessa conversa é do quanto a universidade ainda hoje ela reflete tudo isso, né? Ela continua a produzir todas essas questões de trazer para a gente, né? De não validar experiências que não sejam da universidade, né? Que não sejam dessa perspectiva ainda eurocêntrica, ainda colonizadora. E isso é um fator fundamental para pessoas como eu, né? Que pertencem a um povo indígena e que trilhei, né, esse trajeto. Então, como foi me apresentado, eu sou formado na verdade,
não é agronomia, é agroecologia, né? E depois eu continuei fazendo mestrado e depois doutorado dentro da mesma área, né? Vamos dizer assim. E, bom, esse percurso, o curso de agroecologia, não sei se vocês, até onde vocês conhecem, mas acredito que a maioria já ouviu falar, é um curso que valida, né, e que trabalha justamente da perspectiva da diversidade de povos, de conhecimentos, de meios, do meio ambiente, né, de recursos naturais. Então, eu, quando chego no curso de agroecologia, eu me senti muito bem dentro dessa perspectiva, né, dessa abordagem epistemológica, de toda a carga teórica que a agroecologia propõe. E aí, isso me deu mais ânimo, né, para enfrentar o que o próprio curso de agroecologia trouxe para mim, né, que não foi só coisas positivas. Então, dentro da disciplina do curso de agroecologia, né, eu fui vítima de racismo anti-indígena, né, dentro de sala, né, então eu convivia muito com o olhar do exótico, do extremamente diferente, do olhar que queria me enquadrar, né, dentro de um imaginário, de um olhar que me invalidava, né, e isso se fortaleceu, né, após minha saída dessa primeira fase, né, do curso de agroecologia, indo para o mestrado, a pós-graduação, isso ficou mais forte. E a gente acaba colecionando diversos episódios, né, que representam isso. E isso vem através de momentos, às vezes, bem simples e, às vezes, bem rápidos, né? Uma palavra, uma piada, uma pergunta invasiva. Então, eu, enquanto sujeito indígena, dentro da universidade, tive esse trajeto bem marcado por isso. É um trajeto que representa, né? Porque eu estou sempre em contato com outros, né, jovens potiguara e de outras etnias indígenas, através de eventos ou reuniões, né, como essa, algumas palestras. E os relatos, eu me identifico muito, né? A gente tem experiências bem parecidas nesse sentido. E a gente acaba vendo que não é uma coisa isolada, não é algo pontual, é algo geral. Então, porque é assim que a universidade pensa e funciona. Então, eu estava dentro de um curso de agroecologia que pretende ser contra-hegemônico, vamos dizer assim, né? Ele trata, dentro da área das ciências agrárias, né, de combater o que é dito convencional e que não nos traz efeitos negativos, né? Não é sustentável. Então, a agroecologia vem nesse contraponto a tudo isso, dentro das ciências agrárias. E mesmo assim, ela ainda reproduz, né, esse olhar colonizador. E isso, com o meu amadurecimento, né, acadêmico, eu fui tendo um olhar bastante
destacado para essa questão, né, de como a universidade, apesar de alguns cursos e de propostas de abordagem inclusivas, né, que tratam a diversidade, ela não consegue, né, abarcar, não consegue lidar com essa diversidade, né, com esse contexto de diversidade. E ela acaba sendo esse reflexo colonizador. Eu deveria ter iniciado contextualizando essa minha identidade, né, enquanto potiguara. Eu pertenço ao povo potiguara da Paraíba, considerado, né, alguns documentos afirmam isso, e a FUNAI valida, o único povo do litoral brasileiro que permanece, né, em sua terra originária, né, e não se deslocou, né, desse território. Então, o nosso território ele é localizado no litoral aqui da Paraíba. E veja, o único povo, né, no Brasil, no litoral do Brasil, que conseguiu, né, se fixar e permanecer. E isso tem um efeito, né, grande. Por estar localizado no litoral, nós fomos a porta de entrada, né, para esse processo de colonização. E o povo potiguara, que, por exemplo, existem documentos produzidos pelos invasores que datam de 1501. Então, em 1501 eles já estavam aqui. E é quando começa esse processo. Então, vejam, é uma história muito longa, né, desse contato, dessa invasão, de tudo que isso trouxe para o povo potiguara. O povo potiguara chegou a quase ser dizimado, foi impedido de falar a língua materna, mas resistiu, né? O povo potiguara é elencado dentro do contexto, né, dos povos originários do Brasil como um dos mais, que travou uma das guerras mais violentas e resistiu por mais tempo à dominação, né, do colonizador. A história do povo potiguara é a história da fundação da Paraíba, então esse processo aí está ligado ao povo potiguara e resistiu durante muito tempo a essa dominação, né? Mas esse processo acontece dessa forma, né? A gente, a partir do momento, não teve como segurar essa entrada e essa dominação portuguesa, principalmente. E a história segue, a gente é impedido de falar nossa língua materna, no entanto, a gente resiste, de modo que hoje, né, a história potiguara é uma história, digamos, de sucesso, porque a gente está vivo, de sucesso porque a gente tem um território demarcado, né, aqui. Nós temos nosso território. E pulando para hoje, eu faço parte desse povo e faço parte de uma geração que teve acesso à universidade, né? Tendo acesso à universidade, a gente passa por tudo isso. Então a gente vê que esse processo de colonização ele está presente ainda hoje, né? De uma maneira muito forte, de uma maneira muito evidente, né? Não é num contexto pontual, é num contexto geral. Então é preciso olhar para isso, é preciso dar atenção. Eu, né, busquei dentro dessa trajetória acadêmica, tendo essa perspectiva, né, enquanto indivíduo indígena, que estava dentro desse contexto, buscar elementos e instrumentos, né, que fossem um contraponto a esse pensamento colonial dentro da ciência. Então, dentro da agroecologia, eu trabalhei com a perspectiva do conhecimento potiguara sobre os solos, né?
Depois, no mestrado, trabalhei com espécies nativas aqui do território. Atualmente, né, como presidente da associação, de uma das associações potiguara aqui, eu venho desenvolvendo projetos para gestão sustentável do território. Então, minha atuação é nesse sentido de fortalecimento do meu povo, a defesa, né, dos povos originários, que a gente chega nesse ponto. Eu concordo com a grande referência indígena, né, no Brasil, Ailton Krenak, que fala que o povo indígena no Brasil, os povos originários, se mantém em guerra permanente, né? Ela é uma guerra que não cessou porque nos espaços, né, nos territórios desse Brasil, os povos indígenas que foi em grande parte, né, dizimado, mas é importante ressaltar que, né, ainda somos, por isso essa palavra resistência, somos somos povos que resistem muito ainda. Temos, né, mais de 300 povos hoje no Brasil, que é atacado, né, justamente nesses territórios constantemente, né, de diversas formas e das formas mais brutais. E essa guerra é permanente, né? Sempre foi, independente de governo, né, que passe, né, e de espectro político. No entanto, um governo como o que está nesse momento, ele agrava demais isso e acaba retirando os instrumentos de resistência que os povos originários conseguiram através da política. Então, é um momento extremamente delicado, um momento que a gente vem acompanhando, não só eu, mas acredito que isso se torna tão evidente que é impossível de abafar, e a mídia, né, traz, né, e a gente, dentro dos espaços de mídia, né, através das redes sociais, os povos indígenas estão usando isso como instrumento e está trazendo isso, essa realidade, para conhecimento de toda a sociedade brasileira. Então, é importante, independente da área de atuação, né, acadêmica, profissional, estar atento a essa realidade, né? Essa realidade de alguns povos, né? População, eu estou trazendo a população indígena, né, porque vim para tratar desse tema como um representante indígena, mas é um governo que as minorias sociais ataca frontalmente, e isso é sentido de diversas maneiras e dentro de diversos ambientes. A gente traz a questão acadêmica aqui, porque é que a gente está inserido e é que a gente trata, e ela é um dos braços fortes nesse sentido. Então, assim, é isso. Como eu falei, dentro da minha atuação, eu busco, né, enquanto indígena, dentro da minha área, fazer esse contraponto. Trabalho como foi falado, com etnopedologia, que é a validação do conhecimento popular, né? E aí eu trabalho com o povo potiguara, conhecimento sobre o solo, né? Etnopedologia seria isso. E na perspectiva de validar esse conhecimento dentro da academia, né? A grande pensadora Sueli Carneiro, ela fala dessa questão de como, quando a universidade busca esse conhecimento, né, busca participação popular, ela trata como uma como conhecimento menor, né, como um conhecimento que é consultado, mas ele não é de fato validado. E aí isso é algo interessante, e eu busco tratar isso de outra forma,
validando e trazendo conhecimento potiguara, né, para dentro das universidades e na formulação de documentos, para que seja tratado também como ciência, que é, né, os conhecimentos adquiridos pelos povos tradicionais, indígenas, negros, eles passam por um processo científico da produção desse conhecimento, né? É uma forma de processo científico. Então, isso tem que ser validado, isso tem que ser levado em consideração, e eu busco fazer isso dentro da minha conduta acadêmica, né, e profissional. E, bom, é isso que eu queria trazer no primeiro momento, e a gente pode conversar sobre essas questões um pouco melhor. Obrigada, Vânia. Obrigada, Vitor. Eu queria saber se meus colegas querem trazer alguma coisa, fazer algum questionamento, enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a Vânia falou, trazendo o bio, né? Porque quando se fala em descobrimento, na verdade, a gente está falando de uma tomada de território e como a linguagem ela é usada como um instrumento de poder e de manipulação, né? E é justamente, penso eu, né, o papel do psicanalista poder aprofundar esses discursos e poder desenvolver uma linguagem que não seja o menos saber, né, o menos conhecimento. Então, eu acho que essa é a importância da gente refletir, né, sobre essas questões sociais e culturais, nesse sentido, né, como psicanalistas também. A Isa quer falar, não sei. A gente pode dar espaço para a Isa falar e depois a gente passa para o Vitor e a Vânia. Se alguém quiser, pode levantar a mãozinha, tem a Mai depois. E vamos iniciar nossa discussão, tá? Bom dia a todos. Queria agradecer a participação da Vânia e do Vitor. Achei excelente a fala dos dois, né? Excelente. Acho que como esse espaço, né, está sendo importante para a gente pensar essa questão, né? Eu fiquei pensando num ponto que a Vânia traz, né, dentro desse panorama histórico, né, a chegada dos portugueses à África, trazendo todo o conhecimento deles e impondo, né, como se o conhecimento dos africanos não valesse nada, né? Na nossa conversa, a gente teve, nós da diretoria tivemos uma conversa com o Vitor há um tempo atrás, né, Vitor? E a gente perguntou como é que é, né, então, para o Vitor fazer esse movimento inverso, porque ele vai para a academia, e aí eu entendo que tem todo um enfrentamento, né, Vitor, que você está falando, né, para receber também um conhecimento, né, você vai em busca desse conhecimento da academia, enfrentando todo o preconceito, né, lá, eu acho isso, né, de uma coragem, assim, extremamente válido. E aí você volta com esse conhecimento para a sua terra, para o seu povo, né? E aí eu lembro que a gente questionou, e como é que é, né? Então, né, para o povo indígena, né? Receber esse conhecimento que você foi buscar na academia, né? E eu lembro que você falou de uma delicadeza também para estar colocando, né, esse conhecimento para o seu povo, né? Então, assim, é mais um apontamento, se você puder falar um pouco sobre isso, eu acho que seria interessante, né? Porque como essa barreira, né, do racismo, né, esse bloqueio, essa barreira, tem que ser vencida para os conhecimentos transitarem, né? Para um poder conhecer um pouco do outro, né? Esse outro estrangeiro, né? Esse outro diferente, né? Com o qual eu tenho preconceito, né? Então, e você fez essa ponte, né, Vitor? Isso que eu acho importante, né? Você foi lá enfrentar, né? Então, eu acho legal isso, né? Se você puder falar um pouquinho.
E muito obrigada de novo aos dois. Excelente. Sim, eu lembro que a gente conversou sobre isso. Foi feita essa pergunta. Primeiro, quando eu vou, né, faço esse movimento de ir até a academia e conhecer e receber esse conhecimento, começa daí a necessidade de passar por esse processo de aprendizagem, mas de uma forma crítica, né? Porque muito desse conhecimento que eu recebo é um conhecimento que já vem, como eu falei, contaminado, ele já vem com um olhar, ele já vem com uma ideologia, então a gente chega muito cru, né, na universidade e cria nossas expectativas, né, dentro dela e, bom, às vezes, no meu caso, né, tiveram vários momentos assim de choque, né, com essa realidade, porque eu recebia conhecimento que eu dizia não é assim que deveria ser, ou eu passava por essas situações, né, que marcavam, né, um pouco. Bom, mas aí eu trilhei tudo isso e concluí, né, fases bem desafiadoras, né, passar pela pós-graduação, tudo. E sempre pensei dessa forma, né, em concluir, terminar e adquirir esse conhecimento, trabalhar ele dentro da minha perspectiva e voltar para poder usar isso e atuar dessa forma. Foi isso que fiz. Hoje estou atuando aqui junto aos potiguaras e eu falei da autoestima, né, que isso nos dá, uma vez que nesse sentido algo muito presente, né, desde quando eu voltei, é o fato de que nos dá autoestima quando eu começo a produzir e pensar projetos para cá. Então, é um potiguara que está pensando projetos, pensando possibilidades, estratégias, técnicas para ser desenvolvidas, para ser aplicadas aqui dentro, né, do nosso próprio povo. Então, isso traz essa autoestima, porque a gente é tratado, né, de forma tutelada, sempre foi tratado dessa forma, principalmente quando se formaliza, né, o Brasil vira um país e tal, o povo indígena era tratado de forma tutelada sempre, 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 sem autonomia, né, é como se não tivéssemos essa capacidade, essa autonomia. Então, no período mais recente, tudo que foi pensado, tudo que foi feito, a forma de agir sempre foi de lá para cá, então a gente só recebe, independente do que seja, né? E muitas vezes se pensavam que estavam fazendo uma coisa positiva e na verdade não era positivo, não era a forma correta, não era o que a gente queria, não era o que a gente necessitava. E aí, meio que eu entendo que representa um pouco isso. Agora, né, através de minha atuação e de outros potiguara, né, nós somos um povo que temos essa questão positiva. A Universidade Federal da Paraíba ela está bem próxima de nós aqui, então tem muitos outros parentes potiguara que estão dentro dos cursos superiores. E a gente está nesse momento, né, nesse processo de inversão. Agora somos nós que pensamos o que a gente quer, a forma que a gente quer, somos nós que traçamos essas estratégias, somos nós que levantamos certos temas dentro do povo e dentro da minha área, né, a questão ambiental, a questão da produção agrícola é algo
dos principais pilares, né, a ser tratado dentro do povo. Então, é isso, é um movimento muito interessante que faz justamente o inverso, né? Então, isso dentro da perspectiva coletiva, né, do pensamento coletivo dentro do Potiguara, está sendo um momento bem interessante, né? Eu tenho outros colegas que também já estão atuando dentro daqui do povo, que são potiguara, e estão pensando, né, o povo potiguara, a gestão do território, nosso futuro, e de uma forma muito mais empoderada, vamos dizer assim, e fazendo esse movimento de nós falar, né, por nós mesmos, e produzir por nós, e pensar por nós. Então é isso. Algumas pessoas levantaram a mãozinha para falar. Eu acho que Mai primeiro, depois a Lenira e a Lina Rosa. Ok, bom dia a todos. Eu queria dar uma pequena contribuição, o seguinte, mas primeiro eu vou dizer uma coisa. Eu sou bisneta de índio. A mãe do meu pai era filha de índio, aqui do interior do Maranhão. E isso é realmente o que o Vitor está colocando, é o exemplo da violência simbólica e real que acontece com esse povo. Por exemplo, na minha família, até mesmo porque os meus pais se separaram, eu tive pouco contato com a família desse meu pai, que foi embora para Brasília. Mas todos tinham o biotipo indígena. Eu não tenho, eu tenho mais para o árabe. Meu pai também era filho de árabe. Mas só para contextualizar como isso realmente é apagado, inclusive nas famílias. Nem se fala isso. Ah, você é bisneto de índio? Recentemente eu encontrei com minha sobrinha neta, que mora em Londres, agora em Natal, e ela disse, eu sei que nós somos descendentes de índio e tal. Aí eu fui buscar, fiz uma árvore genealógica para ela, mas eu quero dizer que isso também é apagado no contexto familiar e na subjetividade. Mas a minha outra contribuição é o seguinte, quando eu comecei a estudar psicologia, a questão do sujeito, da subjetividade em nível de mestrado, lá na Unicamp, estava começando no Brasil a entrada de uma concepção crítica muito importante. Então, na minha dissertação de mestrado, para entender a questão do sujeito e da subjetividade no liberalismo, eu fui para um texto de Marx, que é os Grundrisse, que se chama, que significa os ensaios. E eu estou querendo falar isso porque é o seguinte, o indígena ele vive no modo de produção tribal, que Marx coloca nesse texto, os Grundrisse. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já estavam no modo de produção capitalista em fase de mercantilização. Então, tudo que foi feito aqui com os indígenas e com a escravização dos povos que vieram da África fazia parte do projeto de inserir o Brasil no mercantilismo europeu. Então, os indígenas, por serem do modo de produção indígena, tinham que ser extintos. Não serviam, nem como mercadoria. A mão de obra era muito ruim. Então, não se submetiam à escravização, né? Já os povos que vieram da África, eles se submeteram à mão de obra escravizada, que precisava ser realizada naquele momento do capitalismo implantado no Brasil. Então, eu vejo que a questão da colonização, a questão da ciência, que é o caso de todas as ciências humanas, e principalmente da psicologia, é sempre esconder os determinantes históricos sociais e tentar ver o sujeito como alguma coisa assim separada do social, inclusive desses determinantes econômicos sociais. Então, eu faço na minha dissertação de mestrado e depois um outro livro que eu publiquei, exatamente a crítica à psicologia por isso. E eu penso que Freud, quando ele trabalha a questão do inconsciente, a questão da inserção do indivíduo em um contexto
mais amplo, ontem mesmo eu estava lendo um texto sobre isso, quando ele fala de totem tabu, psicologia das massas, Moisés e monoteísmo, Freud considera o todo social. E a subjetividade não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. Essa coisa do individual, a gente sempre acha que o indivíduo é tudo inato. Não, é construído, porque o sujeito é construído historicamente. Mas, em psicologia, em ciências sociais, isso é visto ao contrário, de cabeça para baixo. Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar. Acho que agora eu posso falar, Patrícia? Já... Pode sim. Vânia e Vitor querem comentar alguma coisa antes da Lenira falar ou preferem esperar um pouquinho? Eu vou esperar, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o que a Mai disse, depois que elas falarem. Assim, eu vou contextualizar a minha fala, o meu lugar de fala, né? Porque eu faço parte dessa concessão, como o Vânia falou, da análise leiga. Eu venho da tradição jurídica e faço parte do Ministério Público Federal. Então, nessa condição, eu, assim, tive muita oportunidade de lidar com essas questões que o Vitor traz, né? Algumas bem relevantes, porque a gente lida, onde eu trabalho, com toda a região, a 5ª região, que são diversos estados do Nordeste. Então, inclusive, os potiguaras já passaram por nós lá. Né? Não sei se você conhece, mas eu trabalhei muito tempo com o doutor Edílio, que fez um trabalho muito importante com algumas comunidades na Paraíba. Mas essa visão que a May trouxe, né, me fez refletir também um pouco sobre essa questão da subjetividade, e aproveitando esse gancho, eu acho que essa questão da visão do sujeito a partir da psicologia, ela é atravessada certamente pela cultura que a gente está vivendo, né? Tem um trabalho muito bom do pessoal da PUC a esse respeito, que fala sobre o neoliberalismo como gestão do sofrimento. E realmente lá a gente vê essa questão que May falou, do sujeito sendo atravessado pela cultura e isso sendo negado, né? A gente nem sequer tem percepção disso. Mas, felizmente, e é o que vocês trouxeram, que Vânia trouxe, a gente está num momento em que a palavra está ganhando importância. Eu me recordo que, recentemente, em Portugal, teve um imbróglio com uma obra que foi, acho que não foi, acho que foi em Coimbra, ou foi em Lisboa, não sei, ela foi exposta, e nessa obra o artista trazia não descobrimento, né? Ele colocava na arte dele como invasão. E realmente a palavra faz muita diferença. Descobrir uma coisa diferente de tomar uma coisa, invadir, matar, né? E a gente foi uma invasão com um morticínio, com uma chacina, com um genocídio aterrador. E enquanto a gente lê a palavra descobrimento, isso está encoberto. E, felizmente, a gente está vivendo num momento em que a palavra está tomando a sua real dimensão, né? A gente está reconhecendo o valor da palavra. Não é só falar que ele e ela é importante ser chamado por ele, por ela, essa questão de gênero, é reconhecer a importância do que está implícito ali, daquela cultura. E com relação aos indígenas, essa questão que o Vitor trouxe sobre a tutela, continua assim, né, Vitor? Continua sendo um povo tutelado, inclusive alijado de seus próprios valores. Porque eu fico, assim, eu já trabalhei em processos sobre crimes, teve alguns crimes até importantes que a gente trabalhou, e que, assim,
como é que eu vou dizer o que é um crime para uma cultura que não é a minha? Como eu vou lidar com isso? E a gente vem com o Código Penal e joga na cabeça do índio e diz: isso aqui é crime e eu vou lidar do jeito que eu acho. Né? Então, é muito importante a gente pensar nessa dimensão da tutela, porque enquanto a gente tutela, a gente não dá autonomia ao sujeito. O sujeito, ele realmente não existe, ele é infantilizado, ele não é reconhecido. E esse movimento, Vitor, que você fez, você disse: eu fui buscar conhecimento e trazer para os potiguaras. Não! Você levou para os centros de educação, de cultura, o seu conhecimento. Isso é o que você está fazendo. Você está levando, você não está trazendo. Porque, apesar de vocês não terem desenvolvido, né? Assim, eu falo vocês porque eu não estou inserida exatamente na cultura indígena. Não quer dizer que eu não tenha genética indígena. Eu acho que o Brasil inteiro tem. Só que, como a negra, foi perdida. Né? Inclusive, recentemente, uma filha minha fez aqueles testes genéticos, né? E óbvio que tem índio, tem africano. Na minha tem até esquimó, que não pode, né? Tem um outro termozinho, mas claro que eu tenho, mas eu estou falando de fora, porque eu não fui construída nessa cultura. A gente precisa realmente reconhecer como indivíduo, e a palavra ela é essencial nisso. E a cultura que a gente está construindo através das novas palavras se faz essencial para essa construção, para que a gente reconheça que descobrimento não é invasão, que invasão existiu, que quando a gente chegou lá com a cultura supostamente civilizatória, a gente estava dando respaldo a uma ordem econômica que se mantém, a um estado de pensamento que se mantém, que precisa ser transformado. Então, acredito eu que a causa de Vitor, a causa, né, do índio, a causa dos negros, dos LGBTs e de todas as minorias que hoje em dia ganham, né, das mulheres que ganham mais força através da palavra, na verdade, é o reconhecimento de nós mesmos, daquele pedaço que foi negado. Né? A gente não sabe quem é que a gente é. A gente não quer saber, meu avô foi fulano, isso é bem interessante, mas para a gente foi negado, porque uma parte muito importante dessa linha, dessa tradição, foi negada. E isso agora, com a palavra, está sendo transformado. E eu espero que isso ganhe muita projeção, a despeito do governo que a gente está atravessando, né, do desgoverno que a gente está atravessando, e que com essa construção a gente possa reconhecer que Vitor não está levando para os potiguara a cultura civilizada, ele está levando para o pretensamente civilizado uma cultura que faz parte da gente e precisa ser reconhecida. Só uma outra coisa que Vânia falou a respeito da humanidade no começo, né? E tudo isso sempre me faz pensar que nenhum animal é capaz de fazer o que o homem faz, seja para o bem, seja para o mal. Mas a gente continua, mesmo Freud tendo alertado tão expressamente, negando a dimensão vil do que é humano. Humano é vil, porque foi um humano que invadiu, explorou. Não foi um animal, foi um humano que pensou, que elaborou até uma cultura para dar respaldo a isso. Então, o humano traz em si uma parte muito má, muito vil. E a gente precisa parar de negar isso. Isso é desumano. Não, isso foi humano. Isso foi humano, porque só o humano é capaz disso. Como Freud mostrou, a gente continua negando uma parte do que nós somos, né? E essa negação faz com que a gente se torne incapaz de lidar com o que a gente constrói.
porque só quando a gente reconhece que a gente consegue lidar e fazer uma nova construção. Bom, eu só queria falar essas coisas porque realmente me toca muito essas questões. Parabéns, Vitor, por enfrentar. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil você enfrentar os desafios, né? De se colocar como sujeito e não como tutelado. E espero que isso seja só o começo, que a gente chegue num novo lugar. Temos a Lina e a Érica inscritas ainda. Os convidados querem falar algo? Acho que só ao final, né? Deixa as falas e... Tá, vamos lá então, Lina. Vou ser breve. Queria muito agradecer a Vânia e a Vitor, extraordinárias exposições que me fizeram refletir profundamente e vão ficar reverberando para muito além daqui. A gente se encerra daqui a pouco, mas isso vai ficar comigo para sempre. Eu queria dizer que o que vocês colocaram aqui segue comigo para sempre. Eu estou em São Paulo e a Adriana Varejão está com uma exposição chamada Fraturas, Fissuras e Ruínas. E aí foi impossível para mim não fazer essa conexão. Gostei dessa sincronicidade e, em associação livre, fiquei pensando em como tudo aquilo que eu estava vendo manifesto na arte se relaciona com as subjetividades humanas e com a psicanálise. Então, eu queria ler só um pequeno trechinho do que ela diz, primeiramente, quando ela se depara dentro de uma igreja barroca em Ouro Preto pela primeira vez. Ela diz assim: ao entrar numa igreja barroca, todo aquele excesso, aquele excessivo visual ressoou forte em mim. Aí eu me lembrei do Pierre Feridat e da Ivanise Fontes, né? De onde vem isso? O que está acontecendo aqui? Impressionante como a matéria podia ser tão animada e viva e, ao mesmo tempo, ter uma relação tão forte com a morte. Elas chamam os azulejos da pele da edificação. E ela abre dentro desses azulejos fraturas expostas de carne, que tem muito a ver com esta forma extremamente violenta de colonização do nosso país. Por outro lado, também, a partir de uma pesquisa do IBGE, ela vê que tem 136 cores de pele que o brasileiro se diz daquela cor quando é perguntado. Ela seleciona 33, incomodada com o fato de que, quando você pergunta numa loja que cor é essa, a pessoa diz: eu tenho uma calcinha cor de pele, ou eu tenho uma camisa cor de pele, e essa camisa é sempre bege, né? Então, ela, incomodada com isso, não desenvolveu as 136 porque não pôde, mas desenvolveu 36 escalas de cor, de tinta, e fez um trabalho extraordinário sobre tons de pele. E por fim, ela toca num ponto do barroco que é bem interessante. Ele diz: o barroco é um estilo que começa e termina no mar. Barroco, pérola imperfeita, é o que significa, e rococó, que é onde ele termina, concha. E aí isso me faz pensar nessa entrada pelo mar dos portugueses e dos colônicos, e dessa pérola extremamente, muito mais imperfeita do que pérola, e dessa concha fechada, opressora, que tanto já matou, destruiu com a pulsão de morte nesse país. Muito obrigada, Vânia, muito obrigada, Vitor, vocês são... Vou levar no coração. Érica, que está inscrita, a gente vai encerrar os comentários e as perguntas depois da Érica, por conta do horário, tá? Bom, eu vou falar em espanhol, iré lento. Bueno, muito obrigada, Víctor, Vania. Bom, empezaré diciendo que
confesando que me siento un poco como una invasora, en tanto hablar en español, reconociendo mi color de piel y hablando en español. Tal vez el español fue lo que fue impuesto en México. Yo sé que el español no es como, no es lo que pasó en Brasil, pero bueno, empiezo desde ahí y reconociendo que yo hablo desde ciertos privilegios, pero bueno, me conecto con lo que hablan. Entonces, Víctor, muy obrigada por compartir tu historia, tu testimonio. No te conozco, pero te escucho y escucho el dolor de la discriminación, de la violencia que se ejerce en el discurso. Y escucho también el trauma transgeneracional que se vuelve a actuar en el discurso, en dudar del pensamiento de una persona indígena. ¿No? Y pienso entonces en lo que mencionas, en la importancia de la resistencia en todos los ámbitos, ¿no? Institucional, académico y todos los demás. Pero la importancia también de la resistencia académica. Porque te escucho y pienso en hacer menos, en devaluar el pensamiento, y que es como un asesinato, como un genocidio mental. Es volver a actuar esta violencia física y luego se vuelve desde el discurso, desde un lugar de poder académico. No pienso en lo que hablaba Schreber, el almicidio, el asesinato del alma, ¿no? Y las verdades que había en lo que decía Schreber. Y hablas también del empoderamiento, ¿no? de tomar el poder. Y te agradezco mucho, porque me imagino que tampoco es fácil relatar estos momentos tan dolorosos, porque el discurso puede lastimar. Creo que mucha gente aquí lo sabe, pero mucha gente, hay gente que no lo reconoce aún. Bueno, y muy obrigada, Vania, también por tu representación, por tu plática, que con ambas me quedo de notas para seguir pensando, para seguir entendiendo. Felicidades también, Vania, por tu representación como siguiente presidenta de la FEPAL. Que sin duda es también resultado de resistencia, de lucha, y que es una lucha que continúa, porque, bueno, desde mi punto de vista, yo sigo escuchando mucho el psicoanálisis nació en Europa, que claro, nació en Europa, pero lleva 80 años rugiendo, creciendo, creando en América Latina. Y bueno, pues muchas gracias, ADC, muy obrigada, y eso es todo. Muchas gracias. Agora, Vânia e Vitor podem fazer os comentários finais, enfim, temos algum tempo ainda. Eu queria comentar a respeito da fala da Zui. A Zui mencionou, só fazer uma correção, porque ela mencionou a resistência dos povos indígenas e uma certa sujeição, submissão dos povos africanos. E essa é uma mentira que foi contada para nós na escola, né? A gente aprende desse jeito, como se a dominação tivesse sido aceita pacificamente.
No entanto, não só os povos indígenas reagiram e resistiram bravamente, quanto os povos africanos também. Para começar, na travessia, muitos se matavam, muitos se jogavam no mar, como forma mesmo de resistir a essa violência de ser sequestrado e trazido, perdendo todas as referências sociais que eles tinham. E aqui, já no Brasil, e nas outras partes do mundo em que, para onde foram levados, houve muita resistência. Só que eu acho que a gente estudou a história de uma forma contada pelos brancos, contada pelos colonizadores. A maioria dos livros que nós aprendemos sobre história foi escrito e foi contado pelos negros, pelos brancos colonizadores. Então, o que acontece? Primeiro que a maioria dos negros que aqui chegavam tinha uma média de vida de 7 anos. Muitos chegavam mortos. E tem todo um processo aí, que aqui no Rio de Janeiro existe um museu praticamente abandonado, sustentado pela dona, que é o cemitério dos Pretos Novos, e o Museu dos Pretos Novos, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro e que não tem nenhuma ajuda do Estado. A única ajuda que o Estado dá é pagar a luz, pagar a energia elétrica do local, da habitação. Então, a média de vida era de 7 anos, pelo trabalho forçado. Eu acho que tem um livro que todo mundo deve ler, que é da Grada Quilomba, que ela mostra como essas pessoas eram tratadas. Elas tinham os pés acorrentados, elas tinham a boca, como aquela Anastácia que a gente vê com uma máscara de ferro, que travava a língua dessas pessoas. Inclusive, a Anastácia morre de tétano. Isso tudo está no livro da Grada Quilomba. Então, houve resistência. Os quilombos foram uma forma de resistência, uma manifestação de resistência. Só que isso nunca foi contado para a gente. O tipo de tortura, a tortura que essas pessoas sofriam, há livros que relatam em detalhes, e é até difícil de ler. Por exemplo, as sinhás, donas da Casa Grande, queimavam ou extraíam o mamilo das mulheres negras. Quando elas eram vistas pelos senhores, pelos seus maridos, como mulheres atraentes, e elas viam que essas mulheres eram olhadas de uma forma de desejo, elas viam o olhar de desejo nos seus maridos e mandavam cortar, por exemplo, o mamilo. Os bebês, por exemplo, essa memória que todo mundo traz até com certo orgulho, eu já ouvi vários colegas meus contarem isso com orgulho. Eu tive uma ama de leite. Colegas psicanalistas que contam isso com orgulho, as amas de leite, por exemplo, amamentavam os bebês, e isso ocorre até os dias atuais, amamentavam os bebês das suas donas e os seus próprios filhos morriam de inanição, porque tomavam, às vezes, mingau de farinha, que era uma coisa indigesta para o bebê, e os bebês morriam por conta disso. Então, houve resistência, isso é uma correção, mas que eu acho que é importante. Entretanto, você não consegue resistir se tem uma violência sendo aplicada cotidianamente contra você, você sendo amarrado, sendo torturado. Existem inúmeros filmes, 12 anos de escravidão é um filme que a gente tem acesso, que mostra muito claramente isso, a dificuldade que essas pessoas tinham de fugir, de ir para os quilombos, de se ausentar. Muitos se mataram, só que isso realmente não é relatado. Agora, eu acho importante a gente trazer para os dias atuais, porque isso é uma história que eu acho que para nós tem muita importância, mas trazer para as nossas formações. Aqui, eu penso que todo mundo está em formação psicanalítica. A nossa formação é uma formação ainda muito eurocentrada, é uma formação onde as leituras que nós temos acesso, que são importantes, é importante que a gente tenha acesso aos clássicos, é importante que a gente conheça com profundidade a obra de Freud, é importante que a gente conheça em profundidade
posteriores, os analistas que vieram depois, Melanie Klein, Bion, Lacan, Winnicott, Ferenczi, Corrucci, todos esses autores são muito importantes para a nossa formação, mas a gente tem uma alienação total do lugar onde a gente vive, a gente tem uma alienação total dos autores latino-americanos. Nós temos produções, tanto nacionais quanto latino-americanas, por exemplo, a revista Caliban, que pouca gente lê, pouca gente compra, pouca gente tem acesso. Eu sei disso porque eu sou editora da revista Caliban, eu sou editora de Vórtice, e a gente tem o controle disso, do número de revista que vai para cada sociedade e quantas revistas são vendidas. Há sociedades que nem têm interesse de receber as revistas, que recebem, sociedades no Brasil, que recebem e às vezes reclamam. E aquilo ali é produção latino-americana, dos analistas latino-americanos. É produção também artística, porque é uma revista de arte e de psicanálise. E pouca gente tem acesso, durante a formação, ao longo da formação, quantas pessoas, quantos professores vocês já tiveram que transmitiram a vocês algum artigo de Caliban, ou algum artigo da revista da sociedade a qual vocês pertencem? Isso tem que ser questionado por vocês são o futuro da psicanálise. Toda vez que entra um jovem analista na formação, eu acredito que muitos de nós sintam dessa maneira, a gente sente como aquilo sendo a possibilidade da psicanálise seguir, a possibilidade de renovação da psicanálise, de um pensamento novo que chega. E, entretanto, muitos chegam sem nenhuma crítica com relação a essas questões. Muitos chegam sem nenhuma demanda de conhecimento em relação à realidade que a gente vive. O Vitor disse uma coisa que eu achei fundamental, que ele conversou e teve contato com outras pessoas ao longo da formação dele, e que ele percebeu que aquilo não era uma coisa individual, um sofrimento individual pelo qual ele estava passando, uma história individual, que ele começou a perceber e constatar na história pessoal, na trajetória dele, que aquilo era uma reprodução que se dava no contexto social da universidade, no contexto da cultura da universidade, e que, portanto, não era um episódio que estava acontecendo exclusivamente com ele. Isso se dá também com as pessoas negras. Nós vivemos num país que 56% da população é negra, e isso não é representado nos nossos espaços. Não tem nem 1% de negro na Federação Brasileira de Psicanálise. A Federação Latino-Americana de Psicanálise, ela é composta por sociedades, por países da América Latina, onde a população indígena é enorme. Não tem representado dentro da FEPAL a população indígena. Você não vê indígenas dentro da população que faz parte da Federação Latino-Americana de Psicanálise. E isso não é questão. E não é questão. Isso é questão para mim, isso é questão para pessoas que sofrem isso de algum modo, pela própria experiência, pela própria história de vida, ou pela própria crítica da cultura, em relação à cultura. Então, eu acho fundamental que vocês que estão num processo de se tornar analistas, e eu acho que esse processo, e isso não é somente jogo de palavras, isso é real, eu acho que esse processo ele se dá ao longo de toda a vida da gente, porque a nossa prática é uma prática que exige permanentemente que nós estejamos em contato com as nossas próprias questões, com a nossa própria vivência emocional das coisas que estão no nosso entorno. Então, eu acho que, numa formação, só vocês, eu acho que principalmente vocês, têm a condição de modificar isso, porque a minha geração é uma geração, e eu acho que tem abaixo da minha geração também, que isso nunca foi questionado. Nunca foi questionado.
E o fato hoje da gente estar fazendo essa mesa, eu acho louvável que vocês tenham pensado nessa mesa, acho importante que vocês tenham pensado nisso, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente, eu acho que é importante que vocês tragam para o estudo de vocês uma literatura, um conhecimento que está completamente excluído, continua excluído, isso não é passado, a gente está falando de presente, nós estamos falando da atualidade de 2022, a discriminação, o racismo, o preconceito, eles existem ainda hoje dentro dos nossos ambientes, dentro da nossa transmissão de conhecimento. E eu acho isso importante de deixar registrado. Eu queria agradecer ao Vitor por me fazer companhia nessa mesa, por ter trazido e dividido conosco a história dele. Me dá a maior esperança de ver o Vitor construindo uma história de transformação e de mudança dentro do ambiente dele, de vida. E queria agradecer a vocês todos pelo convite, pelos comentários, eu achei os comentários muito interessantes. Obrigada para vocês. Oi, Patrícia, eu queria falar um pouquinho antes do Vitor, só para fazer um adendo na fala da Vânia. Agora a gente tem pouco tempo, são 11h20. Um minuto, tá, um minutinho. Não, Vânia, eu queria te agradecer, porque realmente você pontuou uma coisa que é a questão das mentiras na escola, mas eu queria te dizer que, no meu caso, não é querer comparar um povo com o outro, porque a minha visão é uma visão dentro do marxismo. Eu estudei profundamente, então a questão é que o escravizado, quando ele é escravizado, ele sequer é indivíduo, ele é escravo. Escravo não é pessoa, não era, né? Então, na evolução do modo de produção capitalista, foi só depois, entre aspas, que a escravização foi um pouco diminuída, que surgiu, por exemplo, o conceito de indivíduo e pode surgir as psicologias e as sociologias. Então, obviamente que eu não podia explicar isso aqui, mas as mentiras da escola, que até continuam, não faz parte do meu atual que fazer. E queria também indicar para a Lina e para todos a exposição da Angélica Das, que fala sobre as cores da pele. Tem 4.000 fotos, tá na internet, sobre a questão das cores da pele. É uma pesquisa maravilhosa antes da Varejão. Obrigada. Querida, eu já vi essa, maravilhosa. Vi digitalmente, muito obrigada. Obrigada, Vitor. Bom, só para agradecer, primeiramente, a professora Vânia, aprendi muito também, grato pela poder estar presente e ouvi-la, né, e dialogar um pouco. A todos vocês, todos que estão aqui, pelos comentários também, gostei muito. É isso, como me referindo a um comentário, né, da Lainira, é exatamente o que ela falou, né, a questão de que eu fiz, né, não foi de simplesmente um movimento de ir buscar, mas eu acessei, né, esse espaço e, como eu falei, busquei receber o que eu estava recebendo de forma crítica, né, e trabalhar isso. Bom, e hoje o movimento é esse, produzir e justamente levar, né, um pouco do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente busca. Mas é isso, eu agradeço muito, foi um momento legal e agradeço o convite mais uma vez e a gente se encontra em outros espaços. Um abraço a todos. Só uma coisa, eu não sou professora não, viu? Ah, não? Não, eu sou psicanalista, eu até transmito a psicanálise em cursos, mas só para dizer para você que eu sou uma colega sua. Entendi. Bem, eu queria agradecer novamente à Vânia pela disponibilidade, ao Vitor.
falas muito importantes, muito potentes, e que trazem o nosso objetivo, né, de ampliar a formação para um olhar mais inclusivo, um olhar que possa acolher a diferença, enfim, e refletir realmente, Vânia, que esse é um espaço inicial importante, mas que a gente, de fato, tem que pensar como é que a gente vai trazer essa diferença para dentro da psicanálise, para que tenhamos colegas, né, negros, colegas indígenas, enfim, dentro do fazer psicanalítico. Então, agradecer novamente a vocês e dizer que foi muito, muito bacana a nossa troca, bacana todas as participações dos colegas, e a gente pretende que esse formato, né, de psicanálise e humanidades, vamos ver se faz sentido também chamar desse jeito, mas que a gente pretende que esses espaços aconteçam, né, em outros momentos. Convidamos todos a participarem, a chamarem os colegas, né, tanto da ABC quanto da YPSO e OCAL, para que no futuro hajam outros encontros e todos possam participar dessas trocas. Obrigada, gente. Alguém quer falar mais da diretoria? Só agradecer. Obrigada mesmo. Obrigada, Vânia e Obrigada, Vitor. gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos. Linda manhã. Maravilha.